E todos nós temos os projetos da nossa vida. Todos nós almejamos algo para nós ou para a nossa família. E nós nos planejamos para que isso aconteça. Pode ser uma aquisição de um bem, pode ser um estudo, um cargo melhor no nosso emprego. Outros querem conhecer o mundo e outros, e muitos, eles dão preferência a constituir uma família. E o fato é que para que nós possamos alcançar, para que nós possamos conquistar tudo isso, nós precisamos nos planejar. Nos planejar para que isso possa acontecer. E é bom nós nos planejarmos. É bom nos planejarmos para o futuro. E é bom que nós sejamos organizados. Porque são muitas necessidades que nós temos durante a nossa vida. E o fato é que nós precisamos nos planejar para que isso aconteça dentro do que nós gostaríamos que acontecesse e sem perder a graça de Deus. Mas nós sabemos que o amanhã não pertence a nós. Nós não sabemos o que vai acontecer o amanhã. O amanhã pertence somente a Deus. Tudo vem das mãos de Deus. E é pela graça dele que vem tudo. Mas Jesus nos ensina a nós termos fé. Jesus nos ensina a ter esperança, mesmo sabendo que não vai acontecer amanhã. E muitas vezes, tudo que nós temos é apenas nossos projetos. Não temos mais nada para começar. E então é a fé. A fé e um bom planejamento são importantes para que isso possa acontecer na nossa vida. Que nossa vida não se torne uma vida em vão. Para que nós não perdemos a salvação por projetos mal feitos. Então, Tiago, ele vem nos orientar a colocar nossos projetos nas mãos de Deus. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Tiago, capítulo 4, 13. Assim fala a santa palavra. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A igreja pode sentar. Aqui no texto que nós acabamos de ler, o texto nos lembra de projetos, os projetos que temos na nossa vida. E no versículo 16, Tiago fala em jactância, que é nada mais, nada menos que ficar se gabando, ficar se vangloriando das tuas próprias qualidades e habilidades. Isso que é jactância. É se gabar. Então, Tiago, ele vem nos orientar e nunca nos gabarmos. Para nós agradecermos a Deus. Nunca nos gabarmos dos nossos feitos, como que se fosse que dependesse tudo apenas de nossas próprias forças. E no versículo 13, Tiago explica as conversas de um gabarola, de uma pessoa que se vangloria, e que ela vem se vangloriando das suas futuras negociações. E Tiago fala, no versículo 13, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Como eu falei, é bom nos planejarmos a nossa vida. É bom nos prepararmos para o futuro. É bom ser organizado.
Mas nós temos que entender, nós temos que saber que é Deus que está no controle da nossa vida. Se gabar que amanhã nós faremos tal coisa ou tal coisa, como nós queremos, não cabe a nós cristãos. Quantas gente que saem de casa para realizar as suas tarefas dia a dia e elas não voltam mais. Elas simplesmente, elas ficam, morrem por alguma coisa, algo acontece, um imprevisto. E apesar de termos um sentimento, aquele sentimento que fica lá no fundo do nosso coração, de nós vivermos eternamente, nós não viveremos eternamente aqui nessa terra. Então, é bom que a gente faça projetos razoáveis, que a nossa vida não dura para sempre. Projetos que nós possamos fazer e cumprir, ter tempo para cumprir. Ao contrário, não adianta projetar, não adianta sonhar. Caso contrário, nossa vida acaba ficando curta, nós perdemos a nossa vida e não realizamos nada. Então os projetos têm que ser ao nosso alcance. Não adianta nós sonharmos muito alto. E aqui eu quero abrir um parênteses na ministração. Eu falei agora há pouco que nós temos um sentimento do coração de vivermos eternamente. E isso é bíblico. Em Eclesiastes 3:11, Salomão fala: tudo fez Deus formoso do seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. A palavra está falando, também pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E é um sentimento que nós temos. Parece que nós não vamos morrer. Mas este anseio apenas vem para sinalizar que nós não fomos feitos apenas para viver neste mundo, que nós temos uma eternidade. Nós teremos uma eternidade, mas não é aqui nessa terra, não é carnalmente. Nós somos apenas peregrinos nessa terra. Nós somos criados para a eternidade em espírito junto com Deus. E aqui na terra nós somos apenas como folhas que podem cair a qualquer momento. Tem folha que ela cai de velha, amarelada. Assim somos nós. Alguns morrem com a idade avançada, mas tem aqueles que podem ser arrancado por um vento forte. Tem aquela folha que pode ser comida por um animal. É tudo repentino, a gente não sabe. E assim somos nós. Assim é conosco. Nossa vida pode ser interrompida a qualquer momento, a qualquer instante. E nós temos que estar preparados para isso. Mas voltando no assunto, no versículo 14, Tiago fala: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago vem aqui nos orientar, Tiago vem nos ensinar a colocar nossos projetos de vida nas mãos de Deus. Apresentar para Deus. E a nossa vida, ela é tão curta que Tiago nos compara com uma neblina que aparece e se dissipa a qualquer instante, a qualquer momento. Ela aparece e some. Assim é a nossa vida. Nós somos temporários aqui na terra e não sabemos até quando nós vamos viver. Então, como que nós devemos nos planejar? Como que nós devemos planejar os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, para que eles sejam uns projetos bem-sucedidos? Por primeiro, nós temos que entender que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Deus tem projetos para nós. E Deus, Ele não tem compromisso nenhum em levar adiante os nossos planos se não estão de acordo com sua vontade. Ele não tem obrigação nenhuma conosco. Se nossos planos
não estão em concordância com os planos de Deus, nós não teremos a bênção para prosseguir. O objetivo que nós temos, ele pode ser muitas vezes até concluído, sem cruzar com os planos de Deus. Mas a nossa alegria é momentânea. Passa rápido. E logo, logo, nós não teremos mais essa satisfação de ter realizado algo na nossa vida. Fora de Deus não tem alegria, não tem satisfação. E muitas vezes nós não entendemos o porquê, nós acabamos de conquistar algo na nossa vida, e aquilo parece que foi tão difícil de conquistar, mas de repente já não estamos mais satisfeitos com aquilo. É porque não foi projeto com Deus. Em Provérbios 14, 12, a palavra fala: há caminhos que ao homem parece direito, mas a cabo dá caminho de morte. Caminho de morte. Em Provérbios 6, 17 ao 19, existe uma lista de 6 coisas que aborrece o Senhor, e a 7ª, a alma dele abomina. A palavra fala: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, da mesma forma que nós apresentamos a Deus os nossos desejos em oração, em momento de oração, ou seja, nós apresentamos a Deus no dia do culto de oração, apresentamos a Deus nossas petições, aquela lista que nós fizemos aqui, que nós apresentamos perante os irmãos. Também nós devemos dar uma olhadinha nessa lista, para ver se não cruzam com a lista que Deus está nos apresentando. Se nós estamos com os olhos altivos e um projeto nosso pode parar, não vai dar certo, não é coisa de Deus. Se o seu projeto prejudica alguém, um irmão, algo parecido, Deus não está nesse projeto. Precisamos cruzar. Olhos altivos, a palavra fala, olhos altivos, língua mentirosa. Tem mentira no meio dos seus projetos? Em algum momento no seu projeto vai cruzar com derramamento de sangue, com alguma testemunha falsa para você se dar bem? Não cruza com os planos de Deus. Se seus projetos eles cruzam com contendas, com brigas ou mentiras, pode parar. Não prossiga. Não é coisa de Deus. Por segundo, precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter cuidado para nós não fazermos planos absurdos que nós não podemos cumprir durante a nossa vida, que nós não podemos alcançar. Precisamos nos projetar primeiro, uns projetos que nós estejamos dispostos a lutar por aquilo, para aquela realização. Se nós não temos a vontade suficiente, não planeje. Viva na realidade. Se não tiver coragem, não lute por uma coisa que você não vai conseguir. Tem que ter coragem. Não fique planejando ou sonhando coisas que você vai perder tempo, que outro dia você vai levantar do travesseiro e não vai ter coragem de fazer. Ou apresente para Deus. Apresente para Deus e vá na batalha. Tudo aquilo que nós pedimos em oração, nos comprometendo com Deus, cumpra isso. Faça, corra atrás. Então, faça apenas projetos realizáveis. O que você pode realmente conseguir fazer na sua vida. Em terceiro ponto, o que está ao nosso alcance deve ser resolvido por nós mesmos. É por nós. Não adianta nós queremos jogar para Deus, passar para Deus fazer. O estudo, para ter conhecimento, a ciência, o concurso, a escolha de uma boa esposa, de um bom esposo, é você que tem que fazer.
É você que tem que decidir. Deus apenas, Ele vai nos conduzir pela sua palavra, através da sua palavra. Ali na palavra Ele mostra como que nós devemos fazer, como escolher, fazer nossas melhores escolhas. É pela palavra de Deus. Quarto lugar, cuidado com quem você compartilha os seus projetos de vida. Muitos andam traindo, muitos têm inveja. Existem pessoas que se aborrecem com a sua prosperidade. Ele vê você prosperando e ele não fica contente. Eles não acreditam nos seus sonhos e farão tudo para que não aconteça isso na sua vida. Foi assim que aconteceu com José. José de Canaã. Aquele José de Egito que muitos falam. Não, ele não era do Egito, ele era de Canaã. A inocência de José levou a falar aos seus irmãos os seus sonhos. E eles invejaram. Invejaram até a tal ponto de vender como escravo para o Egito. Então, nós temos que pedir discernimento para Deus, para poder compartilhar com alguém, se nós podemos confiar ou não. Peça discernimento para Deus em oração. Mas muitas vezes, nossos projetos, eles ficam difíceis. Fica difícil de prosseguir. Muitas vezes nós não estamos conseguindo. Parece que tudo dificulta. Nossos projetos têm que cruzar com os projetos de Deus. Tem que estar coerente com a palavra de Deus. O impossível para nós passa a pertencer a Deus. É a Deus que pertence. O que é impossível para nós pertence a Deus. Passe para Deus. Em Jeremias 32, 27, Deus fala: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Tudo que for difícil demais para nós, Deus entra em providência. E Deus quer fazer isso por nós. Mas precisamos cruzar esses pedidos com as vontades dEle, apresentando em oração. E se observarmos aqui as orientações de Tiago, no versículo 15, podemos ver que as orientações de Tiago nos leva a colocarmos os nossos projetos de vida nas mãos de Deus. Lucas, no capítulo 1, versículo 37, ele fala: para Deus não haverá impossível. Mais em frente, Lucas fala no capítulo 18, 27, o impossível dos homens são possíveis para Deus. Então coloque suas orações, suas petições na presença do Senhor. Faça essa análise, se isso passa na aprovação de Deus, naquela lista, daqueles 7 itens que Deus repudia. E o quinto ponto que devemos observar para planejar nossos projetos é que nós não estamos sozinhos. Estamos com Deus. Deus também tem planos para nós. E Ele quer realizar. E quando nós estamos alinhados com a Sua palavra, quando se cruza com os planos de Deus, será feito. Em Jeremias 29, 11 e 13, a palavra fala: eu é que sei que pensamento tenho de vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Temos que buscar Deus de todo o coração. Deus tem plano para nós. E quer nos revelar esses planos no dia a dia, mediante oração.
Então precisamos estar em comunhão com Deus em oração. E é através da oração, então Deus vai nos revelar os seus sonhos. Os sonhos que tem para nós. E são muitos sonhos. Principalmente o sonho nosso da coroa da vida, da salvação. E quando nós buscamos a Deus de todo o coração, como a palavra fala, Ele atenderá prontamente. Ele estará à nossa frente. Nossos pedidos serão realizados. Então, para que nosso projeto de vida seja bem sucedido, é preciso buscar comunhão com Deus. Esteja cada vez mais buscando essa comunhão com Deus. Por isso, convoco cada vez mais essa igreja, às terças-feiras, estarmos aqui em comunhão, orando com Deus. Orando, pedindo, colocando nossos pedidos perante Ele, estudando a palavra de Deus para ver se está consonante com o que Ele gostaria que fosse para nós. Nós temos que buscar comunhão através da oração e buscar a sua vontade através da leitura da palavra. E para finalizar, em Provérbios 16:3, a palavra fala: confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.